E essa notícia saiu mais cedo. Então, deixa eu só esclarecer o seguinte, porque eu não faço clickbait. Eu trago a informação, coloquei na pauta para exatamente tranquilizar todo mundo. Pelo amor de Deus. Aqui, o Garro tem interesse do Al Rayyan ali sobre o Garro. Agora eu vou lembrar para vocês o seguinte, tá? A multa do Garro é de 100 milhões. Paga a multa, meu filho. Aí a gente leva até no aeroporto. Tá bom? Então, assim, para não dizer que é clickbait, porque aqui não faz clickbait, não, tá? Eu trago aqui, ó, o nosso queridão aqui, ó, Damian Manzadi aqui, que é o Corinthians Inter, aqui, ó. Esse aqui que faz lá, traz de lá de fora a informação, e aí, geralmente, aqui ele faz essa questão. Surgiram alguns rumores sobre o interesse do clube catarino Al Rayyan em contratar o jogador do Corinthians, Rodrigo Garro. Beleza? Então, essa daqui é a informação. Só queria dizer para vocês o seguinte: o Garro tem multa, e multa pesada, porque todos os jogadores do Corinthians que foram contratados nessa gestão, exceção feita, não foi contrato, mas renovação, porque a renovação foi o Bidon, né? O Bidon tem 50 milhões, o restante, porque tem gatilhos de acréscimos de salário, o restante, todos os jogadores têm 100 milhões de multa, para fora. Então, pelo amor de Deus, gente, calma lá, tá? Então, calma lá. Só quis trazer essa informação aqui, porque teve tanta coisa hoje. Brian Rodrigues chegando, chegando não, né? Especulado, TT especulado. Vou começar a falar sobre... Boa noite, Reis. O que tem de verdade sobre o interesse do Corinthians nos jogadores Brian Rodrigues e TT? Pronto, você já adiantou o negócio, né? Importante é logo na segunda pergunta que a gente já tem isso aí. Bom, primeiramente, Brian Rodrigues. A informação foi revelada pelo meu timão, salvo engano, né? Foi o meu timão que trouxe essa bendita informação aqui. Acho que foi, né? Aqui, cadê? Pronto, tá aqui. Deixa eu trazer para vocês e compartilhar essa belezinha com vocês. Primeiramente, né? Questão do interesse do Brian Rodrigues. Vale lembrar o seguinte. O Uriel também, também, que é especialista em questão de transfer, né? Acabou soltando também o tweet dele em relação desse sentido. É o Uriel, como é o nome dele? Lubit, acho que é o Uriel Lubit. E efetivamente indica esse interesse do Corinthians no Brian Rodrigues, tá? Então, um jogador, um ponta destro, que atua do lado esquerdo, tem 24 anos, estatura ali entre 1,73 m, 1,75 m, alterna muito na sua carreira recente, né? Então a gente tem que ver a questão Ih, rapaz! Ui, que medo! Quase pensei que tinha acabado esse negócio aqui. Alterna bastante a questão da titularidade, ele não é, digamos assim, um jogador com muita frequência até o América nessa temporada 2023-2024, onde eu acho que é o apogeu do número de jogos dele, né? 42 jogos não é grande situação para o Brasil, mas para ele sim, porque ele já jogou no Peñarol, no Los Angeles, no Almeria e começou em 2023 para 22 a 23 no América. E sua média era de 20 e poucos jogos, algumas médias de 15 jogos na temporada. Então não era um jogador que efetivamente desabrochou como se esperava, tem números extremamente razoáveis, mas nessa temporada ele fez 42 jogos, né? Temporada 23-24, repetindo. E aí, assim, é o momento, de certa forma, de qualquer tipo de abordagem, porque, né, que tem uma possibilidade nesse sentido de busca de jogador. Vai destacar que temos ali concorrências, né? Vasco, Bahia, Cruzeiro, são concorrências que, assim, digamos assim, teriam interesse no jogador, tá? Então, de certa forma, ainda não foi feita nenhuma proposta oficial, mas está no radar do Corinthians através do Fabinho Soldado. Abriu-se o nome, e aí, de certa forma, né, está no radar do Corinthians. A atuação dele, repito, é predominantemente do lado esquerdo do campo. Ele é um destro, aquele negócio de ponta com o pé trocado, tá? Então, isso daí faria uma diferença na aquisição. E aí, vocês gostariam da contratação desse jogador aqui?
Tá na Copa América, não jogou nenhum jogo, tá? E aí? O que vocês acham do Bryan em relação a isso? E a pergunta é, o Bryan é um novo Mosquito? Tem 24 anos. Não é porque é sul-americano que a gente está falando de um cara fora da caixinha, tá? É um jogador que tem números muito pouco interessantes na sua regularidade. E aqui eu diria que ele está correto, começou bem no Peñarol, com grande capacidade e potencial. É um cara que tem, pelo que eu vi, minimamente, né? Que a gente pega essa informação, dá uma olhada rápida. Até porque tem que se concretizar a negociação para a gente fazer uma avaliação, porque esse negócio de ficar sondando, oferecendo, monitorando é coisa do Corinthians, então a gente faria aqui 30 nomes, 40, 50 nomes, aí não dá certo. Mas em relação, começou muito bem no Peñarol, isso é verdade, era tido ali como um cara fora da curva, né? Mas ele não acabou tendo sequência suficiente. Ele sai do Peñarol em 2019, né? 20 jogos, 2 gols e 3 assistências. Não são números excepcionais, tá? Vou dizer logo. Chega no Los Angeles, joga 9 partidas e faz uma assistência. Na primeira metade do Los Angeles, né? Depois ele faz 25 jogos em 2020, estamos falando de 2024. 2020, ele joga no Los Angeles, faz 25 jogos, 3 gols e 6 assistências, jogador de boa velocidade, bom drible, boa técnica, me parece muito bom. E aí, tipo assim, chama atenção, porque ele tem 20 anos naquela oportunidade, né? 19 para 20 anos. Então, ele, de certa forma, para 2 temporadas de regularidade, digamos que os números dele vão crescendo, que é o que está acontecendo com o próprio Wesley, digamos assim, em número de gols e assistências. Caiu um pouco agora, dá aquela oscilada, ainda é jovem, 19 anos, aqui eu estou falando de jogador de 20 anos. Aí ele chega no Almeria, sai do Los Angeles, chega no Almeria, faz 16 jogos, faz uma assistência, 100 gols. Depois ele volta para o Los Angeles, faz 4 gols e 2 assistências no mesmo ano, né? Então ele faz na temporada corrente, né? Digamos assim, ele começa a fazer um pouco mais, 4 gols e 2 assistências, 3 no total, né? 22, 15 jogos, 2 gols e 3 assistências e, obviamente, depois ele vai para o América do México, onde ele começa a fazer uma regularidade dentro do seu currículo quase igual. 4 gols, 2 assistências, nessa temporada 42 jogos, 7 gols e 4 assistências. Então, ainda é um jogador em maturação, né? Não é um jovem mais, não é um menino, tá? Não é um menino, mas digamos que estamos falando que é um jogador que seria... Meu Deus, está tendo um problema na minha tela, não sei o que é. Rapidinho, viu, gente? Não é um menino, mas me parece ser uma carência que o jogador que a torcida do Corinthians buscaria. Muito promissor, talvez tenha que ter mais oportunidades. Hoje ele atua muito mais como reserva nos times. Não sei, mas veio aqui essa informação, então vamos repercutir, né? Porque efetivamente são situações parecidas em jogadores parecidos, tá? Em idade, estatura, mas não com as mesmas características neste ponto. Bom, aqui seria o TT do Galatasaray, o interesse do TT e mais ou menos quanto fecharia essa contratação, em torno de 7 milhões de euros e 8. Claro, isso é uma especulação, tá, gente? Obviamente não estamos falando dessa confirmação ainda, é apenas um interesse. O Corinthians continua monitorando todos os lados, buscando aqui sempre essa questão da origem do post, né? Aqui é a origem do post. E, efetivamente, o que tem o TT nessa história? É também o caso de um ponta, só que agora é um ponta que atua com mais predominância pelo lado direito, que é o canhoto, perna trocada, e o Corinthians estaria interessado na aquisição do jogador. Quanto ao TT, é aquela coisa, ele sai do Grêmio muito cedo também, 2018, passa pelo Shakhtar. Os números do TT são melhores do que o do Bryan Rodrigues. A idade é similar, 24 anos cada um, lembrando que o Bryan tem contrato até 26, o TT tem contrato a 27 com o Galatasaray.
certo? Então, a partir daí você tem uma passagem pelo Shakhtar Donetsk, que faz 3 temporadas e meia no Shakhtar Donetsk, com números melhores, com gols e assistências, né? A última temporada, a melhor temporada dele, assim, em participações, é a 19-20, que tem 34 jogos com 9 gols e 5 assistências. Você vai ver que o número é bem maior. Teve até uma que ele fez em 28 jogos, 10 gols e 2 assistências, ou seja, um jogador um pouco mais incisivo, né, na questão de finalização. Passa pelo Lyon emprestado, né, pelo Shakhtar Donetsk por 2 temporadas, a 21 e 22, e parte da 22 e 23, né, então ele faz ali 30 jogos com 8 gols e 8 assistências na temporada, na junção das duas meias temporadas, né, meia de um, meia de outro. Então ele já tem 8 e 8 em 30 jogos. Me parece um número muito interessante para jogar na Ligue 1 pelo Lyon. E depois ele vai para o Leicester, né, que aí ele faz apenas 14 jogos e 1 gol. No Galatasaray, ele tem 45 jogos, ou seja, um jogador que tem muita constância de jogo, ele sempre está atuando nessa temporada, alternando bastante, mas ele tem 5 assistências e 3 gols em 45 jogos. Me parece, com os números apresentados, que o TT é mais interessante. O porte também é um pouco mais avantajado, sua qualidade também é interessante, e é uma carência do lado direito. Em que pese a gente tem o Mosquito ali e o Pedro Henrique, aí você tem que escolher qual é o melhor, né? Pedro Henrique voltou, hein? Então você tem essa carência, você tem o Brian que vai para o lado esquerdo e tem o TT que joga do lado direito. Então, assim, você escolhe Mosquito ou TT ou Brian pelo lado esquerdo para suprir ali a questão mais problemática do Corinthians, né, em relação aos pontos. O que vocês acham? O que vocês acham sobre isso, tá?